Bem-vindos à tela do meu computador. O primeiro projeto vai ser justamente o mosaico que eu criei. E o mosaico que eu escolhi, né, para fazer foi o triângulo de Sierpinski. Bem, para quem não conhece, o triângulo de Sierpinski é uma fractal bem conhecida na área da geometria, que ela tem uma construção, né, um algoritmo de construção é um tanto quanto simples, né, de se fazer. Bem, para fazer ele, numa breve explicação, eu primeiro peguei um triângulo equilátero, eu tracei uma linha e usei dois círculos para criar o triângulo equilátero, que seria esse azul aqui. Eita, deixa eu pegar ele. Cadê? Não pega não. Aí, seria esse triângulozão azul. Aí, o que é que seria esse algoritmo para criar ele? Vai ser justamente eu pegar um dos lados, pegar o ponto médio dele, que seria esse ponto, e fazer isso para todos os lados dele. E a partir disso eu vou criar um outro triângulo que vai ter justamente esses pontos como sua referência. Então, a partir disso, eu tenho um triângulozinho, vou pegar os pontos médios e vou colocar esse triângulozinho branco nele dele. Seria abrir ele nesse triângulo aqui. E eu fui fazendo isso pro resto dos triângulos que tinha. Por exemplo, esse triângulo aqui, menorzinho. Eu peguei o ponto médio de cada lado e coloquei esse triângulo branco. Fui nesse pequenininho, coloquei o ponto médio cada um, coloquei esse triângulo branco dentro. E fui fazendo isso diversas vezes até ficar dessa forma. E como o GeoGebra ele é um pouco limitado, né? Qual que é a ideia da fractal? Eu fazer esse processo infinitamente. Só que não tem como, né? Eu não tenho, sei lá, paciência para fazer isso infinitamente, então eu decidi deixar dessa forma. Bem, essa fractal de Sierpinski, bastante conhecida, eu decidi fazer aqui e mostrar no trabalho. O próximo projeto aqui seria a animação, que eu decidi inovar um pouquinho. E em vez de criar uma animação com os deslizantes, eu criei um joguinho. E para iniciar esse jogo, que eu chamei de Flap Pobre, precisa iniciar a animação do T, que é esse cara aqui. E para movimentar o flap, você aperta no slider A e controla com as setinhas. Subindo, descendo. E note que os canos, que seriam esses segmentos, eles se mudam de posição aleatoriamente e criam essa abertura aqui. Então, vou dar uma breve explicação como funciona isso aqui. Bem, primeiro, explicar como eu fiz o passarinho, o flap, né? Criar ele, precisei de dois pontos. Vou primeiro ligar aqui os eixos e a grade. Primeiro criei dois pontos, o ponto B e o ponto A. E esses dois pontos, eles dependem desse slider aqui, que é o slider também A. Então, no caso aqui o A, ele fica no ponto 0, A. E o B fica no 0, A mais 1, para ficar a uma unidade de distância do A. Então, cada vez que eu movo aqui, esses dois pontos se movem. E desses dois pontos eu criei esse polígono aqui,
E dele eu coloquei os pontos F e E, que são os pontos da imagem. Então, eu coloquei o passarinho aqui dentro dela. E é basicamente isso. O que eu fiz foi esconder tudo isso depois. Agora o passarinho se mexe no slider. Pra cima e pra baixo. Beleza. Agora o próximo. A próxima interação que eu criei foi... Isso aqui eu particularmente chamo de canos, né? Que o jogo original tem uns caninhos pra você desviar. Então, eu criei esses dois segmentos aqui. E esses segmentos, para criar ele, eu criei essa linha, que ela é, como é que fala? Vertical. E nessa linha tem alguns pontos que pertencem a ela, que seriam ponto G, ponto H, ponto I e o ponto J. E o que cada ponto desses pontos faz? Bem, primeiramente os dois pontos G e H, que são esses dois aqui, essas duas bolinhas. Os dois, eles têm essa variável dentro deles. Variável não, essa função aqui, que é a aceleração em função do t, que é essa. Dá até pra mostrar o gráfico, no caso eu escondi ele, pra não ficar aqui. E ele, pra quem já estudou física, a aceleração ela é representada por uma função quadrática. Então, para representar essa aceleração aqui da movimentação desses canos, eu coloquei menos 4t ao quadrado menos 3t mais 16. Então, esse c aqui da função seria justamente essa posição aqui, ó, 16. Queria que ele começasse do ponto 16 aqui, então eu coloquei. E esses que tem o t seria justamente a taxa de aceleração deles. Opa. Então, a partir disso, vou até esconder esse gráfico. Cadê o GH? Aqui. A partir disso, eu criei a aceleração. Aí, a cada vez que o t, que seria o tempo, que eu esqueci de mostrar esse t, ele vai se movendo de uma forma que cria esse efeito de aceleração, que ele está acelerando, né? Está aumentando a velocidade a cada vez que passa o tempo. Aí, beleza. Da mesma forma, seria o I e o J. Só que esses dois pontos aqui, eles vão definir essa abertura que o passarinho vai passar. E como é que eu criei essa abertura? Bem, primeiro, o x de cada um dos pontos vai ser justamente a aceleração, né? Que eu quero que eles se movam junto com os outros dois pontos de G e H. Mas a posição deles, o y, vai depender desse posicano, que é essa variável, que eu chamei a posição do cano. Ela, como tá aparecendo aqui, ela tem um número todo quebrado. E como é gerado esse número que está aqui? Bem, eu usei uma função aqui que tem dentro do GeoGebra. Vejamos aqui. Que seria o script, que me permite usar a linguagem de programação JavaScript para fazer algumas coisas que seriam tecnicamente impossíveis de fazer normalmente aqui dentro do GeoGebra. Então, o JavaScript mesmo, eu criei uma variável que se chama t, e essa variável ela recebe um objeto que é o getValue do t, que ele vai pegar justamente o valor do t, que é do tempo, e vai verificar. Toda vez que ele chega próximo do 3,
ele vai gerar um valor aleatório de 0 a 6 e vai colocar nessa variável aqui posicando. É basicamente isso, eu não vou entrar muito a fundo aqui na explicação do JavaScript, mas é assim que funciona. Ele vai ver o tempo, aí toda vez que ele chega no 3, vou mostrar aqui. Toda vez que ele chega aqui, ó, próximo do 3, ele vai mudar o valor. Olha só. Tá vendo? Ele muda o valor dele. Aí com isso eu crio esse efeito aqui de quando ele chega lá no final e volta pra cá, ele vai pra uma posição diferente. E é assim que funciona o jogo. Bem simples. Eu não cheguei a... Tentei fazer um sistema de pontuação aqui, mas não achei tão simples de criar. Então deixei assim mesmo. E é isso, né? Seria a animação. Eu inovei um pouco, criei um jogo. E tem também isso aqui, que é o texto explicando como funciona. E tá aí. Esse é o meu trabalho.